Salve, salve galera! Vamos lá, vou ser um pouco mais objetivo e tentar ser um pouco mais também rápido na explicação, né? Vambora, né? Começando a temporada aí, preparação para 2023, né? Vou tentar, juro que eu vou tentar também tá passando para vocês pelo menos uma vez por semana. Vou estar pelo menos conversando ou apresentando vídeos, né, de como foi a semana da preparação, tá bom? Então, vamos lá, né? Vocês já devem ter acompanhado, estão acompanhando, né? Já até ter visto já algumas publicações minhas aí sobre eu escrevendo, né, nos cadernos, tudo, né? Fazendo as minhas notações, né? Então, enfim, né? Começando, né? Começando uma nova temporada, um novo desafio aí, né? Que é agora o duatlo e o triatlo, né? Então, eu já tenho uma boa história aí para as outras modalidades, né? As outras distâncias aí, vamos colocar aí desde pista, né? De atletismo, né? Tendo participações em competições importantes nos cenários aí, né? Também, né, provas de ruas também, né, com participações e tendo títulos importantes também, né? Maratona também, montanha, tá? Montanha também e agora, né, também depois de montanha teve a ultra e trail run também. Então eu tive uma felicidade de todas essas distâncias, todas essas modalidades ter sucesso. Tá entendendo? Sucesso de títulos, conquistas, né? De títulos em geral. Agora, meu desafio, né? É nada mais, nada menos do que duatlo e triatlo. Tá entendendo? Então, agora o bagulho é mais embaixo, né? Ou seja, tem natação. Além de natação, tem a bicicleta também, entendeu? Então, não é tão território o meu que eu tava acostumado, né? Todas essas modalidades, essas distâncias que eu passei, que eu apresentei para vocês, era tudo corrida, tá entendendo? Só mudava a altimetria e o percurso, né? Então, pista, né? Pista de atletismo é borracha, né? Ou carvão, né? Corrida de rua, né? Asfalto e asfalto, né? Ou grama, etc, etc, né? É, montanha, né? Altimetria, né? Já o conciliação, né? Já a gente fala que é engenharia calculada ainda, né? Que é onde você consegue visualizar aonde você vai passar, né? E o trail run, que é onde você não consegue, a gente fala que não é engenharia calculada, ao contrário da montanha, que é onde você não consegue visualizar o trajeto, o percurso. Não há percurso, você tem que rasgar o mato, né? É onde tem as fitas, né? Então todas essas aí eu tive uma felicidade de sempre estar entre os melhores, né? Então, para quem me conhece ali, já se puxar um pouco o meu histórico ali, né? Vocês vão ver ali que eu tive essa felicidade em todas essas modalidades de distância. Repetindo, agora é um desafio a mais, né? É o triatlo e duatlo, tá? E para isso, né? Todas essas modalidades eu tive uma preparação. Eu tive que preparar para ter esse sucesso. Não é simplesmente eu vou lá, começo a temporada, eu começo a correr, a nadar e pedalar. Não é isso. Exige um planejamento, né? Exige estudo, né? Exige testes, né? Existe conhecimento, né? E sabedoria, né? Então, e faro. Você precisa ter faro. E além disso, tem que estar casando, né? Com a sua rotina, com você. Não adianta nada eu colocar um treino que é onde eu não me dou bem, tá entendendo? Eu tenho que ter um treino que eu consiga me adequar, tá entendendo? Então, tudo isso faz parte do seu sucesso lá na frente. E comigo não é não é igual, praticamente não é novidade, é o mesmo, entendeu? Então vamos lá.
Essa semana já tá rolando meus treinos. E eu tô na fase ainda de... que eu vou dizer, né? Tô na fase de volume, tá? São 2 meses praticamente de preparação. Preparação para fazer o teste. E aí o que acontece? Não é que é 2 meses de preparação que eu vou ficar dando pancada. Eu posso muito bem estar pedalando forte, eu posso estar muito bem correndo e nadando, não. Pelo contrário, eu tiro meu pé, eu tiro eu tiro, é o que a gente fala, né? Tiro o pé, eu acabo fazendo os treinos leves, para quê? Para minha frequência cardíaca tá embaixo, tá? Então, são 2 meses, tudo bem? São 2 meses eu me fazendo volume com intensidade baixa, tá? E esse volume vai oscilar, vai desde 1 hora até 3 horas em cada modalidade. Vamos supor, são 3 horas de natação, são 3 horas de corrida e são 3 horas de bike. Não sei, tá entendendo? Eu só tô dando um exemplo, tá bom? Então varia. A distância não é colocado ainda em nenhuma modalidade, é por tempo, tá? E a frequência cardíaca, ela tem que estar sempre na zona baixa, tá? Não pode estar com a frequência alta. Se você for, vou dar exemplo, se você for fazer um trote na rua e pegou uma subida e a frequência subiu, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o possível para a frequência baixar. Você diminui um pouco mais o ritmo ou diminui mais a intensidade. Ou seja, a frequência tem que estar baixa. E para isso, cada um tem a sua frequência baixa aí, tá? A minha é X, a sua pode ser Y, tá entendendo? Ou pode ser X também igual a mim. Então, mas para isso tem que ter um profissional para orientar você e percepção. Do mesmo jeito na bike, tá? A bike é do mesmo jeito, frequência baixa. Ou seja, a cadência da bike praticamente tem que ser baixa também, tá? Então é esse mais ou menos a minha brincadeira até 2 meses. São 2 meses fazendo isso aí todos os dias, para depois eu ir lá e fazer os testes, tá? Esse teste vai ser ainda vai ser determinado, entendeu? Porque o teste, quando eu fazia teste de corrida era uma coisa. Agora tem que fazer teste de como é 3 modalidades, tem que fazer teste de bike, teste de natação e teste de corrida, tá? O de corrida eu vou manter, que é o de 1000 metros e 3 km. Isso aí praticamente, né, todo mundo conhece. E da bicicleta eu ainda vou estar estudando ainda, mas a princípio seja o de 20 minutos e mais um outro ainda. E de natação também eu vou ter que estudar, entendeu? Então, ou seja, 2 meses, tá vendo como que as coisas? São 2 meses a gente preparando, maciando para começar a fazer o teste. Depois do teste, aí eu já tenho um dado. Esse dados, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma tabela, tá? Não é uma planilha ainda não, é uma tabela. Essa tabela é onde eu vou ter todas as fases como diz, eu vou ter todas as fases do que eu vou apresentar no treino, quando for montado a planilha. Então, por exemplo, nessa tabela vai ter zona forte, zona média, zona fraca, tá entendendo? Tudo isso é desse jeito. Então eu vou montar uma tabela que é onde vou montar uma tabela de corrida, que é onde vai apresentar zona frequência X, Y, entendeu? Tudo isso. Vou montar uma tabela de bike, aonde vai ter todas essas zonas, todas os tempos que eu tenho que fazer e as distâncias, tá entendendo? Então será esse jeito. E a natação provavelmente vai ser a mesma coisa. Depois dessas tabelas que eu tiver em mão, aí sim, aí eu vou montar a planilha. A planilha é a planilha que praticamente todo mundo já conhece, né? A planilha padrão que todo mundo já sabe. Só que nessa planilha, juntando com a tabela, eu vou conseguir diagnosticar, vamos supor, hoje eu tenho que correr 10 km zona tal. Então vou lá na tabela minha lá e olho, a zona tal é essa, então eu tenho que correr 10 km para tempo tal e ritmo tal. Tá entendendo? É do mesmo jeito na bicicleta. Vou pedalar 50 km. Hoje tem 50 km de pedal
ritmo de tal, ou frequência de tal, ou cadência de tal. Eu vou lá na tabela de bicicleta, de bike, e eu vejo, então eu tenho que pedalar com essa cadência, com esse tempo, e etc, etc. Do mesmo jeito na natação, tá entendendo? Então, essa vai ser a minha brincadeira, e eu vou estar passando para vocês diariamente, tá bom? Então, rápido, só para resumir agora ao final. Essa semana ficou assim, a princípio, tá? Na segunda-feira, praticamente, um dia assim, dia não, eu corria, chegava, alongava, são 10 minutos de alongamento, tá? Desde alongamento básico até flexibilidade. Depois você ia lá, aquecia 20 minutos de trote, tá? Estou falando só da corrida, tá? Aquecia 20 minutos de trote, depois voltava, fazia 10 minutos de alongamento e flexibilidade, e aí fazia 20 minutos ou 30 minutos de rodagem leve, frequência baixa. E aí encerrava com alongamento e flexibilidade. Na bike foi a mesma coisa, tá? Só que você vai rodar 1 hora, você vai pedalar 1 hora livre, tranquilo, com a frequência baixa. Esse foi mais ou menos o que eu fiz durante a semana, tá bom? E alternava. Ontem e hoje que eu acabei fazendo longão na corrida. Meu longão foi 1h20, 1h30, 1h20, tá? De corrida, de trote, tá? Pela região aqui de subida e descida, rua, montanha, tipo, montanha não, mato, né? Nos lugares, então eu fiz isso aí. Bem de boa, tranquilo, nada de dar pancada. Mas por que você não quer? Mas por que você não vai aumentar a velocidade agora? Por que você não vai aumentar a intensidade? Gente, agora eu preciso que a musculatura ela desincha, ela fica fina, entendeu? Como diz, ela tem uma certa flexibilidade, tem que ter, eu tenho que estar preparado ela. Se eu começar a dar pancada agora, minha musculatura vai inchar, tá entendendo? Automaticamente minhas fibras vão ficar muito travadas, muito contraídas, tá? E a chance de machucar é muito grande, porque eu não estou preparado ainda, tá entendendo? E no dia do teste eu não vou render, vou estar fadigado, vou estar pesado, vou estar tudo estourado, e aí no dia do teste não vai render. Então, ou seja, eu tenho que estar com minha musculatura fina, solta e bem regenerativa, para no dia do teste eu conseguir dar o meu melhor, tá entendendo? É isso, tá? Então fica a dica para vocês aí, e vão me acompanhando aí, que agora sim, agora eu vou começar, pelo menos uma vez por semana eu vou começar a passar para vocês um pouco da minha rotina, tá bom? E não vai ser diferente das outras modalidades que eu fiz, tá bom? Foi do mesmo jeito da montanha, e do mesmo jeito de trail run, e do mesmo jeito de pista, e do mesmo jeito de rua, tá? A diferença dessas de triatlo é que são mais duas modalidades, tá? Então o comprometimento é maior, tá? Mas o planejamento, o foco, você montar o treino esse é igual de todos, tá bom? E se Deus quiser, eu vou ter um pouco de sucesso também aí. Beleza, galera? Então, por enquanto é isso, tá? Fica acompanhando aí, automaticamente toda semana repetindo, eu vou estar passando para vocês, né? Vou estar publicando meus vídeos aí, tá? E aos poucos vocês vão sabendo aí a minha rotina de treino, tá bom? Que eu faço, tá bom? Quais os tiros que eu faço, os dias que eu faço, quais são os tiros que são os dias que eu faço os tiros, o que tipo de método de treinamento que eu faço, tá bom? Então, fica aí por dentro, nós vamos se falando aí. Galera, uma boa semana para vocês aí, e fui!